Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar início à unidade 6, para falar sobre as independências da África e da Ásia. Então, nós vamos trabalhar aí o capítulo 13, os processos de independência na África. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o domínio imperialista na África passou a ser sistematicamente questionado. Não havia mais condições políticas para a manutenção de colônias, visto que os europeus haviam acabado de lutar contra ditaduras em seu próprio continente. Além disso, parte da população africana, que já resistia à dominação colonial, começava a se organizar para conquistar a sua independência. A própria ONU defendia a igualdade entre os países. A Carta das Nações Unidas, assinada por todos os países membros da entidade, determinava que as metrópoles europeias consultassem os habitantes dos territórios dominados para encontrar a melhor forma de lhes conceder autonomia política, econômica e social. Durante as décadas de 1950 e de 1970, a combinação de fatores internos e externos criou condições favoráveis para que a maioria das colônias africanas conquistassem sua independência. Essa imagem que nós estamos vendo aí é um detalhe de um mural em Maputo, capital de Moçambique, em homenagem aos combatentes da Frente de Libertação de Moçambique, em 1975, quando finalmente se proclamou a independência daquele país. Então, nós vamos começar falando sobre a crise do colonialismo. Nós sabemos que a construção dos impérios coloniais na África e na Ásia esteve sempre ligada aos discursos, que eles transmitiam, aquela ideia de superioridade racial dos europeus em relação aos colonizados. Nós sabemos que isso aí é emblemático. Então, as populações colonizadas, elas sempre buscavam rebater esses discursos imperialistas. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, é importante a gente notar que europeus e africanos lutaram lado a lado, e isso pôs em xeque os discursos que professavam a ideologia da superioridade branca. Então, a guerra permitiu aos milhares de africanos recrutados para as fileiras de guerra que pudessem comparar suas condições de vida com a dos europeus. Então, houve uma frustração, porque quando o conflito acabou, a esperança de recompensa não foi reconhecida pelas metrópoles, nem simbolicamente nas homenagens feitas aos combatentes, nem tampouco materialmente por meio de programas financeiros. Quando aconteceu a Segunda Guerra, aí foi que se expôs a vulnerabilidade das potências europeias. E aí o recrutamento dos europeus, que exerciam atividades nas colônias, obrigou as metrópoles a ampliar o emprego dos africanos em seus quadros administrativos. Essa medida permitiu uma certa flexibilidade na rigidez colonial. E, em alguns casos, até estreitaram laços com as elites africanas. Quando veio a Guerra Fria, ela trouxe a ideia de que a era colonial estava chegando ao seu final. Mas as disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo, interessados em ampliar seus respectivos blocos de países aliados, criaram um contexto internacional favorável a quê? Aos movimentos de independência. Então, aí nós temos os soldados senegaleses, que pertenciam aí a um grupo do exército francês, que contribuíram aí, para a guerra em 1939. O pan-africanismo, que era uma conquista ideológica. Vejam bem, internamente, a constituição de uma elite intelectual nativa contribuiu com as bases ideológicas dos movimentos pela independência. Entre eles está o pan-africanismo e a negritude.
Havia movimentos de resistência que atuavam durante todo o período de dominação europeia na África. Por exemplo, existiam lutas do Herero, dos Ashanti, dos Magi-Magi, tudo isso, né? Mas eram movimentos isolados, né? Que ocorreram no século XIX e no século XX. Porém, esses movimentos, que não tinham projeto político, se aglutinaram à luta anticolonial. Aí, como nasceu o pan-africanismo? Bom, o pan-africanismo foi o primeiro a assumir o seu papel. Ele foi criado no início do século XX por intelectuais negros lá nas Antilhas, dos Estados Unidos, e eles pregavam as solidariedades dos oprimidos pela segregação racial nessas regiões. Então, foi a partir do 5º Congresso Pan-Africano de Manchester, que foi realizado em 1945 na Grã-Bretanha, que o pan-africanismo deixou de ser um movimento de intelectuais afro-americanos para se tornar o instrumento de luta pela independência dos povos africanos, principalmente na África Ocidental Britânica. Então, para a gente entender aí, quer dizer, o pan-africanismo, na verdade, ele começou como uma ideologia, né? Aqueles intelectuais, né? Ele não foi criado para a independência, ele vai se tornar, né, um instrumento de luta depois, né? Porque, na verdade, o pan-africanismo ele foi, na verdade, uma luta anticolonial, assim, de intelectuais que pregavam a solidariedade, lutavam contra os oprimidos das segregações raciais em seu país. E só depois do 5º Congresso é que ele vai se tornar esse instrumento de luta pela independência. E a negritude? Bom, a maior expressão do pan-africanismo na África colonial francesa foi o movimento que a gente denomina de negritude, né? Que nasceu entre estudantes negros, nascidos nas colônias da África e na América, né? E, além desses estudantes, né, alguns alunos que estudavam em Paris também, jovens, descobriram uma identidade negra africana, né, reprimida pelo racismo, pela dominação colonial. Então, movidos por essa causa, por essa nova consciência, esses intelectuais fundaram em 1934, em Paris, um jornal, né, que chamavam L'Étudiante Noir, que é o estudante negro, e para ser o porta-voz da cultura e da identidade negra. Então, foi através dessas publicações em jornais que o termo negritude foi empregado pela primeira vez. E aí eles afirmavam o orgulho negro, né? Eles não negavam a cultura negra, eles negavam a cultura europeia e também eram totalmente voltados contra a dominação capitalista. Então, a valorização da cultura e da identidade negra impulsionou as lutas pela independência na África e veio a favorecer os povos africanos colonizados nesse projeto político e na confiança da sua capacidade de autodeterminação. Então, as lutas pela independência na África começaram. Luta dos povos colonizados e versus as metrópoles fragilizadas. Então, nós vimos que as metrópoles estavam exauridas pelo custo da Segunda Guerra e as colônias africanas estavam acelerando o processo de independência. Então, o colonialismo começava a dar resquícios de seus finais. Então, no fim da década de 1960, o colonialismo reduzia-se, né? Algumas possessões francesas e até colônias portuguesas foram as últimas a conquistar a sua independência. Então, nós temos aí as independências na África, né? Mostrando aí alguns países, né? Antes da Segunda Guerra, já tinha alguns países independentes. Depois da guerra, 1941, 51 e 58, 60, né, até os finais dos anos 70, como a gente viu.
E aí nós vamos ver dois casos. O caso do Quênia, por exemplo. O caso do Quênia, que corresponde à região conhecida como África Oriental Britânica, viveu entre os anos de 1952 e 1960 grande revolta do povo Kikuyu, conhecido como a revolta do Mau Mau. Então, a colonização caracterizou-se pela expropriação dos camponeses e pela formação da elite branca de grandes fazendeiros. Então, houve a rebelião eclodiu após a Segunda Guerra Mundial, quando uma leva de ingleses afluiu no território, intensificando aí os conflitos pela terra, e isso piorou cada vez mais as condições de vida dos camponeses. É claro que as autoridades britânicas, né, fizeram uma repressão, né, e isso, obviamente, causou milhares de mortes. Aí nós temos um grande líder deles, que era o Jomo Kenyatta, foi preso, né, nessas rebeliões, além de um dos líderes do movimento pan-africano, fundador da União Africana do Quênia, que era o CAU, que defendia a via pacífica para a independência. Então, a coroa britânica libertou Kenyatta, pressionada pelos principais grupos nacionalistas, e sob a liderança de Kenyatta, o Quênia declarou sua independência em 1962 de forma pacífica e com um programa de conciliação nacional. Temos aí as imagens da época, né? Os movimentos, o Jomo Kenyatta, né, que foi depois homenageado aí com um selo no seu país, no Quênia, certo? Aí tudo isso foi importante para a sua libertação. E aí nós temos a África Ocidental Francesa. Quer dizer, as pressões pela independência dos povos colonizados levaram o governo francês a permitir a participação de delegados dos territórios além-mar na sua Assembleia Nacional Constituinte. Então, eles tiveram uma expressiva bancada, né, de comunistas, socialistas, fortalecida pela delegação colonial. A Constituição criou, então, a União Francesa, que constituía o Império Colonial Francês. Só que essa mudança foi apenas formal, porque, na verdade, a política colonial continuou sendo ditada pelas autoridades da metrópole. Então, a comunidade francesa, em 1958, fez um referendo popular, propôs autonomia às colônias, mas mantinha em mãos francesas o controle da economia e da defesa dos territórios. Então, os planos do governo francês eram esses, né, de evitar uma ruptura definitiva, mas aí isso fracassou. Primeiro, quem se libertou, a Guiné, e depois as demais colônias da África Ocidental Francesa declararam sua independência. Só que houve uma guerra com a Argélia. Por quê? Porque a Argélia foi a única colônia do norte da África que apresentou forte resistência por parte dos colonizadores, quer dizer, sem querer declararem a independência da Argélia. Por qual motivo? A França resistia. Porque o país era um grande produtor de petróleo e responsável por cerca de 60% de sua produção agrícola. Esse era o real motivo dos franceses não quererem soltar o osso, né? E surgiu aí a Frente de Libertação Nacional, que era um partido de orientação socialista, em 1954, devido a esses vários atentados realizados no território argelino, que marcou o início da luta armada. Então, iniciou-se nas áreas rurais, primeiramente, aos poucos foram se espalhando pelas cidades. Houve violentas repressões durante 8 anos e com mais de 1 milhão de mortos, né, que foram assassinados nas lutas, até que, enfim, né, em 1954, eles assinaram um acordo determinando o cessar-fogo entre as partes. No mesmo ano, um plebiscito foi realizado em julho, né, onde a maioria da população optou pela independência. Então, nós temos aí, né, as forças angelinas contra os franceses. Obrigada. Não vamos parar por aqui, né? Ainda temos mais independência da África e da Ásia. Vamos para as nossas atividades.